O vendedor do varejo não é mais o mesmo. Se antes bastava conhecer o produto e atender bem, hoje é preciso entender tecnologia, dados, canais digitais, comportamento do consumidor e, acima de tudo, relacionamento. O cliente pesquisa antes, compara preços, recebe influência das redes sociais, compra pelo celular e muitas vezes espera da loja física uma experiência mais humana, consultiva e resolutiva. Nesse novo cenário, a inteligência artificial pode ajudar, o digital pode aproximar, mas quem faz a diferença no momento da decisão ainda é gente bem preparada. Eu sou o Daniel Sakamoto e no episódio de hoje vamos falar sobre o novo vendedor do varejo: tecnologia, relacionamento e alta performance. Gostou do tema? Então se prepare porque o episódio já vai começar. Varejo SA Podcast, episódio 238. O novo vendedor do varejo: tecnologia, relacionamento e alta performance. Este episódio tem o apoio do SPC Brasil, maior empresa brasileira de gestão e inteligência de dados. E o nosso convidado de hoje é Diego Maia, escritor, palestrante, especialista em vendas e CEO da Companhia de Palestras, autor de 8 livros, dentre eles 10 Mandamentos do Vendedor Profissional e 7 Princípios da Venda. São mais de 1.800 apresentações no Brasil e no exterior, mais de 500 mil pessoas acompanharam suas palestras e a partir de agora vamos trocar um pouco da experiência, das ideias e dos insights que o Diego tem sobre vendas. Olá, Diego, seja muito bem-vindo ao Varejo SA Podcast, tudo bem? Um grande privilégio estar aqui com vocês e contribuir com o empreendedor, com o gestor do varejo brasileiro. Legal. Prazer é todo nosso em receber você aqui. Pelo currículo, a gente já vê que é realmente um especialista em vendas. E antes da gente começar a falar especificamente do novo vendedor, eu queria pedir para você se apresentar. Conta um pouquinho da sua trajetória para quem não te conhece ainda, Diego. Eu tenho 8 livros publicados, apresento um podcast de áudio há muitos anos que vai ao ar todo dia às 7 da manhã. Participo de muitas convenções de vendas, treinamentos comerciais, mas se eu pudesse me apresentar com uma única palavra, eu diria que eu sou um vendedor. É assim que eu me apresento. Poderia, ao preencher uma ficha, dizer que sou empreendedor, escritor ou até podcaster, mas eu sou mesmo um cara que vive de vendas, que tem a venda, a atividade comercial no mais alto lugar do meu altar pessoal. Bacana. Bom, aqui no Varejo SA Podcast, toda semana a gente recebe um especialista, um gestor, um executivo, um CEO, um fundador de empresa, e o papo sempre gira em torno de venda. E nada melhor do que um especialista em vendas para esclarecer para a gente uma questão que é muito relevante. O perfil do vendedor mudou nos últimos anos? Como que você classifica esse novo vendedor que a gente tem hoje? Tem mudado devagarinho, a cada dia muda mais um pouquinho, mas agora, com o advento da tecnologia, com o fato de tudo estar na palma da nossa mão, a mudança trouxe aí muitas novidades no dia a dia de quem vive de vendas, de quem vive de varejo. Sem dúvida alguma, o que as empresas pleiteiam hoje é de um tipo de vendedor ainda mais preparado, ainda mais focado na atividade comercial, na atividade de relacionamento com o cliente, mas isso é escasso. Esse bom vendedor, ele não está disponível por aí. Então, mudou, tem mudado e vai mudar ainda mais. O problema para os empreendedores é onde estão esses vendedores, né? Legal. Bom, acho que esse papo realmente vai atrair muito aí a atenção de quem acompanha o Varejo SA Podcast, porque realmente encontrar bons vendedores não é fácil. Agora, uma questão que eu acho interessante a gente vem falado ao longo dos últimos anos recentes aqui no Varejo SA Podcast, que o consumidor mudou. Especialmente o consumidor pós-pandemia, ele está vindo com novas prioridades, novos hábitos, novas expectativas e demandas. Então, provavelmente por isso é necessário um novo vendedor. Como que você faz essa relação entre o consumidor que está com novas expectativas e o que o vendedor precisa fazer para atender essas expectativas? Em primeiro lugar, o empreendedor precisa despertar para essa nova realidade. Nós, nos últimos 5 anos, estamos atravessando um processo de mudança tão intenso que representa 50 anos no século passado. Então, tem mudado e hoje as pessoas, o empreendedor precisa perceber que não adianta mais gerenciar equipes, se posicionar no mercado com a mesma cabeça do século passado.
a gente primeiro precisa andar nesse fluxo, entender das mudanças, buscar essas novidades para o meu negócio, para a minha atividade, e entender que o cliente está mudando e que eu preciso mudar também. Eu penso que o processo de mudança, o entendimento da mudança, tem que nascer na mente do empreendedor, em primeiro lugar, para depois ele exigir colaboradores, para depois ele buscar colaboradores adaptados a esse novo cenário. O primeiro passo da mudança tem que acontecer em quem montou, de quem é responsável pelo CNPJ. Ah, legal. Você falou uma palavra aí que eu acho que é uma palavra fundamental nessa nossa Uhum. conversa, que é adaptação. Aham. Acho que é importante a gente ter essa consciência. Tem muito empreendedor que já ouviu essa frase que eu vou repetir agora, mas eu acho que precisa ouvir e precisa absorver. Aquilo que você fez até agora para chegar onde você chegou, provavelmente não é o que vai te levar para o próximo passo. Eu acho que grandes empresas que ao longo dos anos conseguiram uma boa trajetória, fazendo processos e com procedimentos que funcionavam até certo ponto, a partir de agora provavelmente eles não vão funcionar. É preciso ter uma adaptação. Então vamos ajudar o pessoal a entender assim, trazer algumas características que funcionavam e que hoje já não funcionam e o que funciona hoje em termos de venda, Diego? A divulgação tradicional, ela continua funcionando. Você muda o cenário, muda as ferramentas, mas as empresas precisam continuar divulgando seus produtos, divulgando seus serviços para atrair pessoas. O que muda é a ferramenta, o que tem de novo aí são os novos canais, as novidades da tecnologia, os novos meios de chamar a atenção do cliente. Então, primeiro ponto, entender que mudam os canais, mas a necessidade continua a mesma, atrair pessoas. Hoje, o cliente precisa ser atendido rapidamente, ele quer que tudo seja resolvido de forma muito ligeira. Ele manda um WhatsApp que quer ser respondido na hora, não quer esperar uma cotação. Ele faz um pedido na internet e quer receber na comodidade da casa dele ou do ponto que ele delegar. Então tem que ser rápido, tem que ser ligeiro e se adaptar para esses novos tempos. Legal. Esse ponto que ele trouxe aqui da comunicação, acho que é legal a gente dar uma ressaltada, porque a gente tem um exemplo muito prático, né? Até alguns anos atrás, o anúncio em televisão, em TV aberta, era ali uma bala de canhão. Todo mundo grandes empresas investiam ali. Hoje tem muita empresa que não investe mais em televisão e está indo só para canal digital. Ou seja, a necessidade de comunicação permanece, o que muda é o canal. E no caso do que você falou de o consumidor estar exigindo mais agilidade, isso é um reflexo do que a gente vê na sociedade, né? A gente está cada dia mais com pressa, a gente está cada dia mais valorizando conveniência, conforto. Então essa também é uma resposta, né? Tanto o vendedor quanto a loja em si tem que responder oferecendo menos fricção, mais agilidade, mais conveniência para o consumidor. É isso, né? Sem dúvida alguma, de maneira mais veloz possível. É, é, Quando a gente quer fazer uma cotação de qualquer que seja o serviço ou o produto, a gente quer ser atendido na hora. Se aquele fornecedor, se aquela empresa não responde a gente naquela hora, a gente logo vai para outro, logo busca outra solução, outra alternativa. Então, a velocidade é determinante para atender esse novo consumidor na realidade que a gente está vivendo. Quanto mais veloz e eficaz eu for com esses meus atendimentos, mais chances de cativar o cliente, de fidelizar o cliente eu terei. Então, ser ágil é determinante. Mas preciso separar esses dois pontos. O marketing atrai o cliente e é a venda, o atendimento, a experiência que ele tem dentro do varejo que faz a diferença, que faz a conversão. Tem muitas empresas que atraem bem, mas não têm a habilidade de conversão, não converte tanto quanto gostaria. Da mesma forma que tem empresa que investe pouco, até investe errado, mas que fecha muitas vendas, que tem um nível de fechamento maior. Eu faço sempre essa referência. Os canais estão mudando, a gente precisa continuar divulgando, mas não podemos abrir mão dessa hora importante que é quando o cliente faz contato, quando ele entra na loja, seja pelo meio digital, meio eletrônico, seja ali no ponto de venda. Legal. Bom, isso que o Diego está falando é uma coisa que a gente gosta muito de ressaltar aqui, né? As estratégias do varejo, elas têm que passar por
uma atração do cliente, uma estratégia de conversão desse cliente em venda e o terceiro passo, né, que é a retenção ou a recompra É verdade. ou a fidelização, né, pode ter nessas camadas, fazer com que aquele cliente que você atraiu, você converteu, você continue vendendo para ele, até porque o custo de vender de novo para o mesmo cliente é menor do que o custo de você atrair. Agora, Diego, um ponto que o varejo hoje tem falado muito, a questão da personalização. Como que você consegue atender em alto volume, em alta velocidade e mesmo assim ainda conseguindo personalizar esse atendimento? É um desafio, né? Claro, mas é aí que entram os canais que eu me refiro aqui nesse papo. Já temos tecnologia e inteligência artificial suficientemente adequada para todos os tipos e bolsos do empresariado brasileiro. Seja o microempreendedor individual, o MEI ou o empresário médio, já tem de forma muito acessível recursos de tecnologia e inteligência artificial para atender de forma veloz e personalizada o cliente, seja integrando um sistema de atendimento no WhatsApp com um CRM que mostra o histórico daquele cliente, histórico de compra e pesquisa daquele cliente, seja integrando serviços de divulgação através do Instagram, Facebook, TikTok e ferramentas desse tipo, seja através do Google, com as pegadas, com os cookies que a gente deixa na internet. Então, é possível integrar isso tudo e é essa a bola da vez para o pequeno empreendedor, para o médio empresário. Integrar essas três pontas, atrair o cliente, atender bem, de forma personalizada, considerando o histórico dele, criando uma experiência favorável para que ele volte. Marketing bom é aquele que traz o cliente para dentro da loja. Não é marketing bonito, é marketing que funciona, que traz cliente. Como é que a gente vê se o marketing está funcionando, se as ações de marketing estão funcionando? Se tem cliente adequado no perfil do meu negócio. O meu cliente ideal está sendo atraído. Agora, esse cliente chegou, eu preciso converter, dar a ele a melhor experiência do mundo. Não é a melhor experiência possível. As empresas só existem porque existe o cliente. Então, a gente tem que colocar esse cliente no lugar que ele merece. Estender um tapete vermelho, agradar, trazer boas expectativas em relação ao produto ou serviço que eu vendo. E criar formas para que ele recompre. Cliente bom mesmo, cliente fiel, é aquele que indica a gente para outras pessoas e é aquele que recompra. Ele indica e recompra. Esse é o principal termômetro que mostra se a empresa está fazendo a coisa certa ou não. E essa questão da indicação, a gente tem muitas pesquisas que mostram que cada vez mais a indicação tem um poder enorme na conversão. As pessoas elas estão levando cada vez mais em consideração essas avaliações verdadeiras de amigos, colegas, ou de outras pessoas mesmo que não sejam conhecidas. Eu entro num sites para ver o que as pessoas estão dizendo sobre aquele produto ou serviço. Então, essa é uma coisa que a gente sente que mudou ao longo dos anos. Antigamente, a empresa ela tinha que falar muito sobre si para convencer as pessoas. Hoje as pessoas não querem que a empresa diga, elas querem que os outros digam sobre a empresa. Isso é uma questão que, como que o vendedor pode se aproveitar dessa característica para ter mais sucesso nas suas vendas? É o reinado do review, né? Uhum. Seja quando a gente está na condição de consumidor, na condição de cliente, a gente busca as avaliações, seja na rede social, seja no site, seja em algum site especializado nesse tipo de informação. As empresas precisam considerar isso de maneira muito especial, porque é uma forma legítima e a forma do momento para ter clientes interessados, para ter novos clientes, fazer com que as indicações, as menções à minha empresa sejam favoráveis. Tenho que levar sempre isso em consideração. Sabe, Daniel, eu falo nas palestras que a gente tem que dar a melhor experiência para que ele volte, para que ele recompre, para que ele indique e fale bem da gente na rede social ou nos sistemas de avaliação, nas estrelinhas do Google ou algo do tipo. Nosso foco está aí. Isso é mais importante
hoje para as empresas do que a divulgação, do que uma grande campanha de marketing. Ter uma boa avaliação e um review publicado vale mais do que uma boa peça de Instagram, de que um bom tráfego pago no Instagram. E é um desafio, né? Porque culturalmente a gente sabe que é muito mais fácil eu dedicar um tempo para reclamar, ou se eu fui mal atendido e tal, eu fazer formalizar uma reclamação do que eu formalizar um elogio. Eu não sei se é da nossa cultura de brasileiro, de consumidor, que quando tem algum problema faz questão de formalizar, mas eu acho que é interessante que o lojista, que o vendedor que está aí nos acompanhando, ele procure fazer com que o seu cliente fale bem dele quando foi bem atendido, alguma forma de estímulo, né? Lembrar, faz essa avaliação, não deixa de elogiar, porque realmente, como você falou, né, tem feito a diferença. Ele tem que estimular essa boa avaliação no canal que ele está utilizando. Se é rede social, se é o Google, o que for, se é o site da empresa, precisamos estimular as boas avaliações. Agora, precisamos também neutralizar as avaliações dos clientes detratores. O cliente fala mal mesmo. Quando ele está injuriado, ele conta para todo mundo. Antigamente, quando eu iniciei nessa jornada, 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, Daniel, eu ouvia sempre, como grande ensinamento dos meus professores, que eu ouvia essa frase assim: um bom cliente conta para uma única pessoa sobre a felicidade dele com a minha empresa. Já um cliente mal atendido conta para 7. Era essa conta que se falava antigamente. Um cliente bem atendido conta para 1, e o cliente mal atendido conta para 7. Isso mudou exponencialmente, sobretudo para o cliente mal atendido, né? Ele conta para muito mais gente sobre esse desgosto de ter tido aquela relação empresarial contigo, porque ele usa a internet. Um único post falando mal da gente viraliza muito mais do que um post falando das coisas boas. O empreendedor, o gestor, precisa também compreender que isso é da natureza do ser humano, é da natureza do ambiente que a gente está vivendo agora, esse ambiente digital, faz parte da rotina das gerações entrantes, mas eu não posso responder à altura. Eu tenho que responder profissionalmente, vestir a sandália da humildade, dizer que se a gente errou, mas a gente está aqui querendo acertar e não negar aquilo que o cliente está reclamando e não jogar na mesma moeda, devolver na mesma moeda. Isso é tiro no pé, minha gente. Tenho que mostrar para a sociedade que eu sou uma empresa feita por humanos e humanos erram e eu estou aqui disposto a aprender para melhorar a cada dia. Legal, legal. Bom, e tem uma dica bem simples, né, para o empresário que está nos acompanhando, que se você facilitar o processo de avaliação desse cliente que foi bem atendido, você pede para o atendente fazer o estímulo. Avalia, por favor, se foi bem atendido. E você já tem ali um QR Code, uma maneira simples do cara, pelo celular, já acessar e rapidamente, antes mesmo até de sair do estabelecimento, já dar ali as 4, 5 estrelinhas. Ou seja, um impulso e facilitar esse processo vai fazer com que a quantidade de avaliações que você tem aumente. E é importante, né? Porque se a gente assume que a gente gosta de olhar as avaliações antes de comprar um produto, ou ir num restaurante, ou fazer uma reserva no hotel, então a gente valoriza esse tipo de avaliação dos outros, vamos também, né, avaliar quando a gente é bem atendido, quando a gente tem uma boa experiência. Eu acho que um estímulo ali do lojista na hora ajuda bastante. Se você tiver um QR Code, facilitar esse processo para ele é fundamental. Esse marketing sobre a experiência vivida é fundamental. Porque experiência é aquilo que o consumidor diz que está buscando cada vez mais, valorizando a experiência. É óbvio que preço e conveniência continuam sendo atributos fundamentais nas relações de consumo, mas a experiência tem crescido cada vez mais, né, Diego? E com a experiência, eu acho que o lojista ele consegue criar algo que é fundamental no varejo hoje: conexão. Ele precisa se conectar com o consumidor. O consumidor ele não quer simplesmente comprar um produto. Ao comprar um produto, ele está se manifestando de alguma maneira. Ele está se conectando com aquela empresa. Qual que é o desafio hoje para fazer com que um vendedor tenha condições de criar um ambiente propício para uma conexão numa relação de compra? Muitas coisas podem ser feitas. Você citou o preço baixo,
a localização como pontos importantes, e sem dúvida, são importantes. Mas o preço baixo atrai, um bom ponto atrai, mas é o atendimento, é essa experiência ali, olho no olho, feito por humanos, que continua fazendo a diferença. Quando a gente se refere a uma empresa que a gente teve uma boa relação, que a gente gostou, que a gente curtiu, a gente não faz referência ao produto apenas, a gente não faz referência ao preço apenas. São ingredientes importantes, mas é essa experiência atrelada, conectada com o bom atendimento, que faz a total diferença na vida das empresas. Muita gente confunde bom atendimento com simpatia. Ser simpático está dando um bom atendimento. Simpatia de receber com um sorriso no rosto, de receber o cliente como se eu estivesse recebendo alguém especial na minha casa. Isso é importante, mas simpatia não é bom atendimento. É um dos ingredientes do bom atendimento. Bom atendimento é fazer perguntas para entender o que o cliente está precisando, mas também não é encher o cliente de perguntas como se fosse um inquérito policial. Bom atendimento é ter os ingredientes técnicos favoráveis. Não há atendimento bom que sobreviva a um ar-condicionado quebrado. Não há atendimento bom, simpatia, que sobreviva a um banheiro sujo quando o cliente precisa usar. Ou com um café frio que ele pode ser servido. Ou com um produto que falta. Então, o dever de casa, eu preciso sempre fazer como empreendedor, como gestor de varejo. Estoque, limpeza, ambiente, luz, isso tem que ser revisto todo dia. O bom atendimento é o plus, é o diferencial. É uma boa conversa, é falar olhando no olho, é fazer a pessoa se sentir bem, como se fosse alguém muito importante sendo bem recebido. Quando a gente recebe alguém em casa, alguém que a gente gosta muito, a gente verifica se ele quer alguma coisa, tem uma água gelada, um refrigerante, tem um bolo caseiro, tem uma bebida, tem um drink, tem um sofá confortável, tem comodidade. O empresário, seja ele do interior ou da capital, seja ele do pequeno negócio, do bloco do eu sozinho, feito só por ele, ou aquele com muitos funcionários. Tem que entender o cliente como alguém muito importante, que pode gastar o rico e suado dinheiro dele em outra empresa e com outra pessoa. O nosso trabalho é fazer com que o cliente gaste o dinheiro dele aqui. Então eu tenho que recebê-lo como a pessoa mais importante do planeta. Essa é a proposta que eu faço para as empresas. Não, e você passou aí vários exemplos de elementos que são fundamentais, especialmente nas lojas físicas. Verdade. Mas e nesse mundo atual, em que a gente está convivendo com o físico e o digital e essa alternância dos canais, o cliente às vezes pesquisa no físico, compra no digital, às vezes ele pesquisa no digital, compra no físico. Como que o ambiente do comércio eletrônico entra nessa questão do vendedor atual buscando conexão e buscando conversão? O fenômeno não é, da chegada de um novo canal. Muito se fala, se estuda e se discute sobre os canais de vendas, mas, na minha visão, o canal ele é único, é uma coisa só hoje, é integrado. Do WhatsApp ao site, do atendimento na loja ao atendimento no e-commerce, na entrega. Tudo faz parte de uma coisa só. E tudo está ali bem representado. E essa é a natureza. O cliente pesquisa na internet, quer ver o produto ao vivo, presencial, quer tocar, quer experimentar na loja física. Ele vê na loja física, já vai na internet ver se o preço está igual ao que ele poderia conseguir online, o preço do varejo está igual ao que ele poderia conseguir online. Então é uma fusão dos canais. Tudo está integrado. O empreendedor, o gestor, precisa levar isso em conta, levar isso em consideração. Não são canais diferentes. Eu vou falar com o meu e-commerce, vou falar com a minha loja, vou falar com quem atende meu WhatsApp, meu telefone. É tudo uma coisa só. A experiência precisa ser bem empregada em todas essas fases, em todas essas nuances. É tudo junto. Com a mesma natureza.
né? O bom atendimento, o bom e rápido atendimento no WhatsApp quando o cliente faz uma cotação, tem que ter o mesmo reflexo lá na hora da entrega do serviço, se for um serviço. Tem que ter o mesmo reflexo na hora do atendimento presencial, se for uma loja. Tudo numa coisa só e não mais áreas separadas. Porque, no fim das contas, as empresas só existem para uma coisa, que é vender. E não para continuar e postergar a luta e o embate entre os canais, entre os setores. É uma coisa só. A gente só existe e só estamos aqui por conta da venda. Então é a venda em primeiro lugar. Eu acho que aqui cabe uma reflexão, Diego, porque o que você está falando pelo menos eu estou interpretando que é o cenário ideal, mas que muitas vezes não é o cenário real, especialmente quando a gente fala de micro, pequena e média empresa. Então você, empreendedor que está nos ouvindo, faz essa reflexão. Será que no seu ambiente você conseguiu integrar todos os seus canais? Será que o seu processo de atendimento, de venda, de pagamento, ele está realmente integrado? Porque pelo que o Diego está falando, é isso que o consumidor quer. E é isso que ele está buscando, essa integração, dele poder entrar em contato pelo WhatsApp, de repente aparecer na loja, e se a pessoa já souber o cadastro dele, já souber o que ele está buscando melhor ainda, se na hora de pagar o processo fluir e não tiver entraves para o pagamento, vai ser melhor. Então, acho que a reflexão está aí, né? Se você, empresário, ainda não está com os seus canais integrados, o seu processo todo fluindo, talvez aí vale a pena você fazer um investimento de uma integração de canais. A gente tem falado muito de transformação digital, que é fundamental no varejo hoje. Eu acho que esse exemplo que o Diego está trazendo tangibiliza isso muito bem. Se você ainda não está com esse fluxo integrado, é o momento de investir e fazer isso acontecer. Tem que integrar porque hoje é tudo uma coisa só. É o serviço para aquele mesmo cliente. Ele vê um post no Instagram, vai no direct perguntar sobre. E aí tem empresa que responde no direct 2 dias depois falando, manda um WhatsApp. E aí manda o WhatsApp e leva um tempo para atender. Perdemos o cliente. O negócio hoje de qualquer empresa, pequena, média ou grande, é a velocidade no atendimento, é essa experiência no cliente. Produto e serviço é consequência. Então, nós temos que nos especializarmos nesse processo, no processo da experiência e do atendimento assertivo, na experiência do cliente no atendimento assertivo. Daí, o produto que eu vendo é pura consequência. Eu tenho que ser especialista em cliente feliz. Fazer o cliente ser bem atendido. Isso em primeiro lugar. Bom, a gente está falando aqui de algumas mudanças, tanto do hábito de consumo, quanto das habilidades e maneiras que o vendedor precisa para abordar esse novo consumidor, mas tem uma coisa que não mudou muito ao longo do tempo, que é a alta demanda e o vínculo que as pessoas ainda têm com datas comemorativas. O Brasil tem ali praticamente todo mês 1 ou 2 datas comemorativas, seja Dia das Mães, Dia das Crianças, Dia dos Pais, Natal, Black Friday. Como que o vendedor atual deve encarar essas datas comemorativas que continuam tendo um apelo muito grande no consumidor brasileiro? O que ele deve fazer de diferente? Como ele deve se planejar para conseguir realmente potencializar essa alta demanda que vem nas datas comemorativas aqui no Brasil? As empresas precisam se profissionalizar. Então, implementar um calendário dessas datas comemorativas é fundamental para o pequeno, para o médio, e o grande já faz isso, já usa bem isso. Existem algumas outras datas importantes, aniversário da cidade, aniversário do bairro, datas comemorativas daquela região, datas folclóricas ou tradicionais daquele entorno. Isso tudo tem que ser levado em consideração. Mas eu também entendo que, às vezes, a gente vai com muita sede ao pote e acaba não aproveitando bem o poder das datas comemorativas, porque a gente faz 200 datas ao longo do ano. Então, primeiro eu preciso eleger aquelas datas que são as mais relevantes para o meu cliente ideal, para o meu negócio. Não são as datas que eu gosto, mas as datas que o meu cliente gosta. Nas empresas, naturalmente, a gente tende a fazer aquilo que a gente gosta. A loja acaba sendo reflexo
do dono da barriga que está atrás do balcão. Mas tenho que levar em consideração aquilo que é importante para o meu cliente. Porque é ele quem paga as minhas contas, é ele que está pagando a sobrevivência e o crescimento da minha empresa. Então, eleger datas comemorativas que fazem sentido para o meu cliente é muito importante, porque senão a gente faz apenas uma decoração na loja, esperando que aquilo reflita em venda real e não reflete. As festas juninas do Brasil, a gente vê muitas empresas, muitos varejos de diversos segmentos que enfeitam a loja e acham que enfeitar a loja com temas da festa junina é algo temático, é cumprir o calendário. Você está cumprindo o calendário de decoração. Tenho que entender que calendário de marketing precisa trazer venda. Então, selecionar datas que fazem sentido para o meu cliente e pensar em campanhas que tragam venda, que atraiam o cliente, que façam ele botar mais dinheiro aqui dentro. E não apenas decorar, e não apenas colocar um uniforme bonito nas pessoas. Eu acho que isso tem a ver com planejamento. É verdade. Identificou as datas mais relevantes, com antecedência, avaliar o que eu posso vender mais nessa data. Porque, por exemplo, dependendo do meu produto, numa festa junina, eu tenho condição de vender mais ou menos, num dia das crianças, dia dos pais, dia dos avós, avaliar que produto eu posso vender, e aí sim fazer uma campanha, ser criativo, às vezes fazer um kit, criar uma maneira das pessoas irem para o seu estabelecimento para ver aquele produto. Então, acho que tem muito a ver com planejamento, datas comemorativas, e aí o bom vendedor é aquele que sabe se planejar, né, Diego? Acho que a venda ela não pode ser por acaso, ela tem que ser uma consequência de um planejamento bem feito. A venda sempre é uma consequência de alguma coisa. O problema é que, para muita gente, é consequência apenas de sorte, né? De estar no lugar certo, na hora certa, com um cliente que tem uma dor que precisa ser atendida pelo meu produto. Agora, nesse tema do calendário editorial, eu conheço empresas que inovam no calendário e essa inovação faz muito mais sentido do que a simples comemoração numa data especial. Por exemplo, eu conheço uma peixaria no Rio de Janeiro que uma vez ao ano faz uma data de adoção de pets de rua. Qual a conexão que há em relação a uma peixaria que vende peixe, vende frutos do mar, com cães e gatos para adoção? Então, ela cria o seu próprio calendário baseado no interesse e no gosto daquele cliente ideal e faz o negócio acontecer ali no bairro. Esse exemplo em específico, depois o negócio cresceu e está a rua toda daquele bairro, a padaria, a loja de roupa e a peixaria fazendo o dia no ano dedicado à adoção de pets de rua. Então, criar ações desse nível, desse tipo, custa pouco ou quase nada. E faz muito bem para a sociedade, traz uma imagem positiva a respeito do comércio, a respeito daquela loja, e faz o boca a boca acontecer, faz a indicação acontecer, e de quebra ainda o empreendedor fica com uma imagem positiva perante a sociedade. Então, trazer essa inovação para o calendário, para a venda, é o que eu proponho para as empresas. Tem que botar a cabeça para pensar, mas isso não é problema para empreendedor. Empreendedor, o pensamento vai longe. O desafio do empreendedor é executar, né? Falta tempo, falta braço, falta dinheiro. Mas minha dica precisamos ir além das datas comemorativas e do calendário da decoração. Precisamos trazer ações diferentes para atrair pessoas para dentro do nosso negócio. Eu concordo, Diego. Eu acho que isso que você está trazendo mexe muito naquilo que a gente fala de criatividade do empreendedor para pensar além daquela data tradicional, padrão. A criatividade é fundamental. E tem um outro ponto que eu acho que é importante. É a questão do empreendedor, ele está sempre olhando aquilo que os outros estão fazendo. É o que a gente chama de benchmarking. E não simplesmente ficar saindo copiando, mas olhar o que os outros estão fazendo e se inspirar o que eu posso fazer nesse sentido para o meu negócio.
A gente fala que não há vergonha alguma em você se inspirar em boas ações de vendas que acontecem por aí. E hoje em dia, com redes sociais, com a internet, fica muito fácil da gente ir atrás de buscar inspiração. O que falta é o que você falou, muitas vezes é o empreendedor ter condições de colocar em prática e executar. Mas essa que é a diferença entre o empreendedor que está dando certo, é aquele que consegue executar e implementar mais, porque ideias e bons exemplos estão cheios por aí, né? E às vezes com um investimento viável, né? Não precisa ter uma verba grande para fazer algo diferente. Eu preciso apenas fazer. Vergonha mesmo, né, Daniel? É ficar sem cliente, é ficar sem venda, é não ter dinheiro, sabe? Então, se está vendo uma ideia que funciona, copia. Implementa, testa, se der errado, muda, sabe? Investe um pouco, testa, vê o resultado, se estiver dando certo, continua, se não tiver, muda, cancela. Acho que essa flexibilidade, essa agilidade faz toda a diferença hoje. Problema zero mudar de ideia e refazer e recomeçar. Por exemplo, começo a ler um livro que não gosto, eu não vou me sacrificar de ir até o final, sabe? Vou para algo que me agrade. É a mesma coisa, estou executando um plano no meu varejo, no meu comércio, e aquilo não rodou, não vingou, o cliente não entendeu, eu não consegui explicar, recomeça, refaz. O que a gente não pode é ficar parado esperando o cliente chegar. Ainda mais hoje, com a concorrência na ponta dos dedos do cliente, né? Não é só concorrência de loja física, mas o cliente está na internet procurando tudo e alcança tudo. Uhum. Eu tenho que fazer coisas diferentes para ter resultados melhores. E quem nos acompanha sabe, né? A gente entrevista aqui executivos de grandes empresas de varejo, também pequenos empreendedores, e os bem-sucedidos sempre falam: tenha coragem de testar e se errar, erre rápido, conserte rápido, seja flexível nessas tentativas, porque a hora que você acerta, o resultado ele vem. E se você erra rápido, você gasta pouco, mas você certamente está saindo com alguma lição nova, algum aprendizado. Acho que essa atitude do empreendedor é fundamental hoje em dia. Diego, já encaminhando aqui para a parte final da nossa conversa, eu acho que é fundamental a gente abordar um aspecto hoje que é uma dor de todo empresário e empreendedor, que é o desafio da formação de equipes de venda de alta performance. Uhum. Isso é difícil. Como que você enxerga isso? Como que você trata isso? Você vive no mercado, você dá treinamento, dá palestra, sente essa dor também do empreendedor. Qual é a solução para esse desafio tão pesado para o empreendedor? O bom vendedor, ou ele está bem empregado, ou ele está empregando. Ele não está disponível. Você não vai achar ele Não fácil por está aí. dando sopa por aí, não está respondendo a anúncio em site de vaga de emprego. Ele está empregando, se ele é bom vendedor, ele está empregando, ou ele está bem empregado, está feliz onde está e está ganhando o dinheiro dele. Portanto, eu acredito que essa atividade, essa necessidade de criar uma equipe de alta performance vem da criação da equipe de alta performance. Você tem que criar Criar as equipe, você não vai pessoas. encontrar ela pronta. Na minha opinião, não existe vendedor pronto, existe equipe de venda de alta performance que entrega resultado, formada no sacrifício, na tentativa, no erro, no feedback, no não que recebe do cliente, da meta que não bate e aí tenta acertar no mês seguinte. Portanto, querer uma equipe de alta performance é uma consequência de criar uma equipe, formar as pessoas que não têm performance alguma, que não têm experiência, que não estão prontas, que não estão preparadas, para que no futuro elas possam entregar um bom resultado aqui para a sua operação. Portanto, a alta performance tão desejada está na formação, não na formação acadêmica. Não tem ligação, na minha visão, ter uma equipe de alta performance de acordo com a quantidade de anos que aquela pessoa estudou na vida. Conheço gente de alta performance e equipe de alta performance que nem segundo grau, nem ensino médio concluiu. Às vezes nem ensino fundamental. Mas tem
questões intrínsecas, algo que vem ali no DNA da pessoa, os comportamentos da pessoa, mas tem a ver com a formação que ela recebe do empreendedor, a formação que ela recebe do gestor, daquele camarada que está ali à frente. E é um trabalho hercúleo, é um enxugar gelo a todo tempo, é a gente achar como gestor que não dá sorte na contratação, mas não tem jeito. Ou eu formo ou eu não terei uma equipe de alta performance. Agora, essa formação é importante como papel, como atividade desse líder, desse gestor, desse gerente, algo muito importante. Eu tenho que treinar de maneira consistente, de maneira recorrente. Na venda, no varejo, sobretudo, a gente só joga, a gente não treina. As empresas não treinam. A quantidade de horas que um empreendedor, uma loja de varejo investe na capacitação real da equipe é muito simbólica perto da quantidade de horas que a pessoa passa trabalhando. Fazendo uma analogia curiosa, por exemplo, com esportes. O esportista, seja ele amador ou profissional, ele treina muito mais do que joga. É da natureza do esporte. O artista, ele por natureza, ele ensaia muito mais do que se apresenta no palco, que se apresenta na frente da câmera. Na venda, a gente contrata a pessoa e já coloca no salão para atender. Essa pessoa não vai atender bem, vai receber os vícios dos colegas que não foram treinados, aí essa pessoa não vai vender, começa a criticar, começa a ter comportamento ruim porque não vende. Aí ela não vende, eu mando embora. O que eu faço? Como empreendedor, preciso contratar de novo. E eu contrato da mesma forma, num ciclo vicioso terrível. E com isso eu deixo muito dinheiro na mesa. O dinheiro que eu preciso investir na qualificação da equipe é muito pequeno, perto do resultado que uma equipe treinada pode trazer para a gente no médio e no longo prazo. Mas não é uma coisa de um dia para o outro, não é passe de mágica, é algo que precisa ser feito de maneira consistente. É processo. É isso. Tem que ter rotina, processo, e acho que o recado está bem claro, né? O Diego foi ali, deu aquela cutucada boa para o empreendedor, né? Precisa treinar. Vendedor bom, você não vai achar ele dando sopa no mercado, então você tem que fazer dentro de casa, e é com processo de treinamento, com consistência, com rotina, que você consegue, né? Tem um episódio do meu podcast recente, meu podcast que é diário, né, nos tocadores de áudio, é só de áudio, em que eu mostro como treinar vendedores com inteligência artificial, porque hoje ficou muito mais fácil. Uhum. Do que no passado. Quando eu me refiro a treinamento, eu não estou me referindo a uma sala de aula com uma pessoa passando uma projeção no telão, ensinando a teoria. Não, eu tô falando de mostrar para as pessoas como se faz, monitorar como ela está fazendo e corrigir. Então, a inteligência artificial proporciona isso. As IAs generativas ajudam pra caramba nesse processo. Resolvem o problema a custo zero ou bem próximo de zero. O problema continua sendo o da execução e o da recorrência, porque a gente cansa, a gente enjoa, a gente não consegue manter esse processo ativo. Tenta uma vez, funciona, depois esqueceu, não deu tempo corrido, é um monte de coisa para fazer. Treinamento é é o degrau número 1 nessa escalada para o sucesso. Se eu não tenho esse degrau preenchido com pessoas treinadas e capacitadas no processo e no atendimento, eu estarei cada vez mais distante do sucesso. Bom, o recado tá dado, né? Bom, e já para encaminhar aqui para a parte final, queria pedir para você deixar pelo menos aí 3 habilidades que você considera essenciais para esse novo perfil do vendedor. Tá bom? Quais são as habilidades que você considera assim, olha, se você está precisando de um vendedor, busque pessoas com essas habilidades. Quais seriam as 3 que você considera principais? Pelo ponto de vista do empregador, né, do gerente, do gestor, do RH, do empreendedor que está contratando pessoas, eu digo que o primeiro ponto é entender se aquela pessoa tem sintonia real com a atividade de vendas. Eu não consigo ver êxito
consistente e de longo prazo com pessoas que têm sonhos absolutamente diferentes, não conectados com a atividade comercial. Para sermos claros, e eu trazer um exemplo aqui, deixando claro que para toda regra tem exceção e que isso é um ponto de vista particular meu. Veja, como é que eu vou botar alguém para trabalhar com vendas na minha loja? Essa pessoa precisa dar uma boa experiência para o cliente, precisa ser simpática, precisa querer ganhar dinheiro, precisa querer crescer, precisa focar na evolução, mas essa pessoa sonha em ser enfermeira. Essa pessoa está estudando nutrição na faculdade. São assuntos que não se conectam. Por outro lado, eu não tenho que botar na minha loja pessoas que querem ser vendedoras para o resto da vida, mas tem que estar integrado. Essa atividade de vendas precisa ser uma fase factível da carreira e não algo isolado em que ela está ali só para pagar as contas, só porque precisa. Ela precisa ter alguma sintonia com aquele trabalho. Então, contratar pessoas com sintonia real para vendas. Uhum. Em segundo lugar, botar pessoas, trabalhar com pessoas, empregar pessoas que são curiosas, que querem explorar, que têm vontade de aprender, que têm um brilho no olho. Eu já contratei pessoas e já vi pessoas, empreendedores, contratarem funcionários basicamente pelo brilho no olho, pela energia bacana que a pessoa tem em demonstrar que é alguém que quer explorar o mundo, que quer crescer, que quer evoluir. Um bom candidato a vendedor em início de carreira é quem tem ambição, quem quer viajar para o exterior, para quem quer tirar a família do aluguel, para quem quer se formar na faculdade, desde que seja atrelado, conectado com a administração, com a venda, com as relações corporativas. Então, contratar vendedores, buscar gente com brilho no olho e buscar gente que estude, que tenha vocação para o aprendizado. Uhum. Não necessariamente o aprendizado formal, que tenha estudado até o final, se isso não for uma obrigatoriedade na sua operação, mas que queira ficar atento. Pergunta se ela já leu algum livro de vendas, se ela já assistiu alguma palestra de vendas no YouTube, se ela já fez algum curso por conta própria, ainda que gratuito. Pergunta qual tipo de podcast ela escuta. Não para que seja uma eliminação, mas para que você consiga absorver no processo de seleção qual a inclinação daquela pessoa para o aprendizado, para a atividade de vendas. Essas são as 3 ideias para buscar o novo vendedor para a minha operação. Agora, rapidamente, para o vendedor, falando para o funcionário, é querer buscar, querer aprender, meu amigo. Não tem mais espaço nas empresas para pessoas que estão paradas no tempo, que acham que essa história toda de tecnologia, inteligência artificial, que e-commerce não dá em nada, que sempre vai ter trabalho para quem trabalha com vendas. Daqui a pouco você vai ser classificado como uma pessoa em extinção, igual os micos leões dourados, igual os dinossauros foram extintos da Terra. O primeiro ingrediente para qualquer profissão é essa necessidade de se atualizar, de buscar a informação. E em segundo passo, como hoje é farta a quantidade de informações que a gente tem, eu tenho que ter essa minha curadoria pessoal na busca pelo conteúdo, porque hoje a gente enlouquece com a quantidade de informações que tem aí. Então, buscar o aprendizado de forma frequente e fazer essa curadoria mais certeira de conteúdo. Seguir as pessoas certas no Instagram, ouvir os podcasts corretos. Eu penso que um bom vendedor de loja, uma equipe que quer crescer, ela tem que ler todo dia o portal Varejo SA, que é o principal portal, principal site desse assunto no Brasil. Então, o primeiro trabalho não é chegar na loja e ver Instagram e ver TikTok. Olhar as manchetes e escolher uma reportagem do Varejo SA para estudar junto com a equipe. Leiam juntos, estudem, conversem sobre aquilo. Isso, por si só, já é um treinamento diário tão necessário para as empresas hoje.
Bom, o Diego deu aí as dicas tanto para o empregador quanto para o vendedor. Eu acho que são dicas bem pertinentes que refletem as demandas que a gente tem hoje nas relações de consumo e refletem muito do que a gente conversou aqui hoje, desse novo perfil do vendedor diante dessa nova realidade do mercado. Diego, queria te agradecer muito por ter compartilhado com a gente um pouquinho da sua vasta experiência. Eu acho que você tem muito conhecimento específico de vendas que pode agregar muito às pessoas. Quem quiser conhecer mais do seu trabalho, saber mais do que você anda escrevendo, conhecer seu podcast, deixa aí todos os caminhos para quem quiser te acompanhar mais a partir de agora. No meu site tem lá a concentração de todos os links, que é o diegomaia.com.br. Você encontra link para todas as redes sociais, para os meus livros, para o meu podcast diário, que está todo dia às 7 da manhã, é publicado em todos os tocadores de áudio. Todo dia às 7 da manhã, podcast de vendas do Diego Maia. É a contribuição que eu tenho deixado há muitos anos, todos os dias às 7 da manhã, para quem vive de vendas. Daniel, muito obrigado pelo convite. Se é para ajudar o empreendedor brasileiro, se é para ajudar a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas a continuar esse precioso trabalho de valorização do empreendedor, você pode contar comigo. Legal. E prazer todo nosso em receber você aqui, Diego. Acho que sua trajetória tem mostrado o quanto que você tem ajudado o varejo nacional e espero que tenham gostado desse episódio, porque realmente a gente trouxe aí bastante informação relevante para o empresário, para o lojista e até mesmo para o vendedor. Obrigado, foi um prazer falar com você. Tem venda, tem vida. Bora. Muito bem. Conversamos hoje com o Diego Maia, que é escritor, palestrante, especialista em vendas e CEO da Companhia de Palestras, autor aí de 8 livros, e espero que tenham gostado desse episódio. E a gente fica por aqui. Se você gostou desse episódio, não deixe de curtir, de compartilhar e de se inscrever no nosso canal para ser notificado quando o próximo programa for ao ar. Na semana que vem tem mais. Um abraço e boas vendas. Este foi o Varejo SA Podcast. Se gostou, você também pode escutar os episódios anteriores no seu tocador de podcast preferido. Para conferir este e outros conteúdos de interesse do setor, acesse varejosa.org.br. E lembre-se de seguir a gente nas redes sociais. O nosso @ é o Sistema CNDL e o varejo.sa. Já no YouTube, procure por CNDL Brasil e Portal Varejo SA para nos encontrar.